O que é políticas públicas? Políticas públicas é o Estado e o governo em ação. Políticas públicas é tudo aquilo que o governante faz ou deixa de fazer. Enfim, políticas públicas é um conjunto de ações, de normas, de iniciativas que irá tentar resolver um problema público. Mas para entendermos o que é políticas públicas, temos que entender o que é um problema público. O problema público é uma deficiência, ou seja, é um problema que temos na área da saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança. Problema esse que irá impactar diretamente na vida do cidadão. Vou me utilizar de um exemplo bem simples utilizando as ciências médicas. Digamos que o problema público seja uma doença. As políticas públicas é o tratamento dessa doença. Digamos que tivemos o aumento das doenças sexualmente transmissíveis. As políticas públicas irá tratar esse problema. Como? Na distribuição de preservativos, ministrando palestras, na vacinação, com isso tentando resolver esse problema público. Alguns exemplos de políticas públicas: o Auxílio Brasil do governo federal, o programa Leve Leite. Outro exemplo de políticas públicas é a lei municipal de autoria da vereadora Karina Soicur, que institui a distribuição do dispositivo de segurança denominado Portão do Pânico, para as ofendidas nas ocorrências de violência doméstica e familiar contra a mulher. Existem 4 modelos de políticas públicas. Políticas públicas constitutivas, regulatórias, distributivas e redistributivas. Políticas públicas constitutivas. Os estados, os municípios, a União é dotado de autonomia. Ou seja, eles podem criar suas próprias leis. Por isso que temos leis federais, leis estaduais e leis municipais. Políticas públicas regulatórias. Exemplo, o uso obrigatório do cinto de segurança, o uso obrigatório do capacete para o motociclista, a lei seca, o bafômetro. Políticas públicas distributivas. Essa é a mais comum. Quando a gente vê a prefeitura asfaltando uma determinada rua que era de barro. Outro exemplo de políticas públicas é o programa Água Legal da Sabesp, que é para a regularização do abastecimento de água em regiões de alta vulnerabilidade social. Por fim, políticas públicas redistributivas, conhecida também como política Robin Hood. Exemplo, a isenção ou diminuição do IPTU nas camadas mais pobres da cidade e o aumento desse imposto nos setores de maior renda social. Como sempre, confie na barba que é estilo sabor de milhões. Que um barco que não sabe para onde vai não pode ser beneficiado por nenhum dos ventos. Aquele abraço!